Boa tarde a todos, pessoal. Hoje a nossa palestra é sobre como tratar a epilepsia na unidade básica de saúde dentro das nossas possibilidades atuais do Sistema Único de Saúde. Para a gente poder começar, é importante a definição de alguns termos para posteriormente a gente entender como é que funciona a conduta de tratamento. Então, a crise epiléptica seria uma disfunção cerebral temporária, que geralmente secundária a uma atividade elétrica anormal do próprio cérebro. Acaba cursando com manifestações motoras, sensoriais, cognitivas, autonômicas ou até por uma sequência delas. O termo doença nas epilepsias indicam a etiologia da lesão, a causa da epilepsia, que pode ser estrutural, uma causa molecular ou mesmo idiopática, que seria o foco epiléptico. Já o termo recorrência das crises, que vai permitir a definição de epilepsia ou não, como nós veremos mais à frente. Corrigindo-se o causador da crise epilética aguda, quando é possível, então se reduz essa recorrência. Já o termo epilepsia, então, seria a persistência dessa disfunção neurológica, capaz de gerar uma atividade paroxística no cérebro, mesmo quando não estão ocorrendo as crises, como a gente consegue ver nos eletroencefalogramas. As consequências da epilepsia trazem problemas neurológicos, cognitivos, psicológicos e até mesmo sociais para os pacientes. A epidemiologia atual, cerca de 6 a 10% da população terá pelo menos uma crise epilética ao longo da vida. Atualmente, 1% da população no mundo tem epilepsia, sendo que a sua incidência geralmente bimodal em crianças menores de 5 anos ou em adultos idosos após os 70 anos principalmente. As manifestações clínicas da epilepsia, entretanto, dependem de qual ou quais as regiões corticais essa atividade elétrica cerebral anormal aumentou de forma súbita e excessiva. Pode cursar com automatismos, manuais, oromastigatórios, mioclonias, distonia, até mesmo afasia. Também existe o fenômeno da propagação das crises, que é uma crise que começa numa região específica do cérebro e ela evolui, podendo atingir todo um hemisfério ou até todo o cérebro. No exemplo que eu coloquei, seria sobre a epilepsia do lobo temporal, que geralmente inicia com desconforto epigástrico, segue para automatismos oromastigatórios ou até mesmo manuais, uma posterior versão ocular e cefálica e, por fim, as posturas distônicas da generalização secundária. Então, aqui um exemplo onde a gente consegue ver, baseado no cérebro, quando queremos investigar então a causa inicial, a etiologia da onde vem a crise, os primeiros sintomas desempenhados pelo paciente é que devem ser investigados. Por exemplo, se já é uma alteração da fala logo no início, então pode-se pensar que pode ter uma origem na área da fala. Se mais sintomas gustativos, auditivos, pode ser mais região temporal. Ou se começa com sintomas motores, uma crise motora parcial, pode vir de originado da área motora primária. Vamos abordar agora um pouco os tipos de crises epiléticas, para depois determinar os tratamentos delas. A principal, mais estudada hoje em dia, é a crise parcial complexa do lobo temporal. Por quê? Porque é uma região frequentemente envolvida nos insultos que levam às epilepsias, principalmente nas refratárias e de difícil controle. Geralmente iniciam com essa sensação subjetiva, uma aura relatada pelo paciente, que pode ser uma sensação visceral, um desconforto epigástrico, uma ilusão de memória, uma sensação de já ter visto aquela imagem antes ou de nunca ter visto, também é relatada, um medo súbito ou até mesmo alucinações olfativas ou gustatórias.
Depois dessa aura inicial, evolui geralmente para uma parada comportamental, que é diferente da ausência, como nós vamos ver depois. O staring, que seria a abertura ocular bem expressiva, automatismos oromastigatórios ou manuais e, por fim, a distonia. Geralmente essa é a sequência de propagação da crise, comum de ser vista nas epilepsias do lobo temporal. E, por fim, pode haver ainda generalização secundária. Já as crises parciais motoras, como o próprio nome diz, manifestam-se por um ou mais tipos de movimentos. Então podem ser principalmente desencadeadas, originadas da área motora da primária. Podem ser clonias, distonias ou mesmo paresias. Já as crises de ausência, muito faladas hoje em dia, são episódios mais breves, de rápida duração, 5 a 10 segundos, onde há um súbito desligamento da pessoa em relação ao ambiente. Diferenciando da crise parcial a parada comportamental, como a gente conversou, nesse caso não há a aura. Simplesmente ocorre o desligamento do ambiente. O paciente fica com o olhar parado, fixo, pode inclusive apresentar alguns piscamentos breves. Clonias em face pode ocorrer e uma característica clássica seria o complexo ponta-onda 3 Hz, que é visualizado nos eletroencefalogramas, que são bem característicos da doença. E aqui a gente vê na imagem um modelo de complexo ponta-onda 3 Hz. Então, diferenciando a crise parcial complexa da ausência. Em primeiro lugar, a presença de aura na crise parcial complexa. O tempo de duração na ausência muito mais rápido do que na crise parcial complexa, que pode chegar até 1-2 minutos. As manifestações pós-ictais, que no caso da ausência praticamente não há, ocorre recuperação espontânea da consciência, enquanto na parcial complexa a confusão mental, sonolência, desorientação. E os eletroencefalogramas são bastante distintos, parcial complexa mostrando espículas localizadas, região temporal, frontotemporal, enquanto a ausência é aquele complexo ponta-onda 3 Hz já mostrado. E as crises mioclônicas já são crises mais rápidas, duração de até 1 segundo, entretanto elas podem se suceder umas após as outras, dando a impressão de ser várias crises epiléticas. Cursam com movimentos bruscos e irregulares, geralmente de uma parte do corpo ou bilateral, principalmente ombros e mãos. E elas são consideradas generalizadas, pois designam uma disfunção elétrica difusa do cérebro e não focal motora, como se poderia imaginar. Já as crises tônico-clônico generalizadas se divide em 3 fases principais. A primeira, que seria a fase tônica, cursa com as contrações tônicas generalizadas, que pode incluir as cordas vocais, aquele famoso grito ictal que a gente escuta, musculatura ventilatória também fica tônica, gerando a cianose por falta de oxigenação, e os músculos da mastigação, que cursam com a mordedura lingual. Já a fase clônica, vem aqueles abalos clônicos mais significativos, aqueles que assustam os familiares dos pacientes, associada à liberação esfincteriana quando é uma crise mais intensa. E o pós-ictal cursa com torpor, sonolência, cefaleia e confusão mental na maioria dos casos. Elas podem ser divididas então em primariamente generalizadas, quando elas já se iniciam dessa forma, ou secundariamente generalizadas, que seriam uma crise inicialmente parcial, complexa ou simples, e depois evoluem pelo fenômeno da propagação para crises mais generalizadas. Os tratamentos são completamente diferentes de uma e da outra, e por isso é importante a gente tentar caracterizar bem o início da crise, se tem algum indício que ela possa ser focal antes de ter generalizado. Crises tônicas e atônicas são outro tipo de crises generalizadas.
já são umas crises mais graves de epilepsias sintomáticas. Epilepsias sintomáticas são aquelas que apresentam alguma lesão estrutural identificada por um exame de imagem. Nelas ocorre uma hiperexcitabilidade difusa do córtex cerebral que então se propaga para as estruturas do tronco cerebral e por isso a tonia ou a atonia muscular. Ocorre então, no caso da tônica, um aumento súbito ou na atônica a perda global do tônus muscular do paciente, gerando quedas frequentes ao solo e lesões traumáticas, inclusive com fraturas. Vamos passar agora para a classificação dessas crises epiléticas, que também é importante para a gente determinar a classe de medicamentos que pode ser usada. Por que é importante a gente classificar, então? Para conhecer o tipo de crise de cada paciente. Daí a importância também da presença do acompanhante na consulta para relatar desde os primeiros momentos até o segmento da crise, pois nem sempre o paciente mantém a lembrança do ocorrido. A semiologia da crise é fundamental e insubstituível, como a gente sabe, para determinar essa origem, esse início, e deve ser complementada com um eletroencefalograma ou um videoeletroencefalograma, nos casos de dúvidas maiores, e também a ressonância magnética. Quais as possibilidades que podem ser encontradas? Uma doença estrutural identificada, então a epilepsia sintomática, no caso um tumor, uma gliose, uma calcificação ou mesmo uma displasia cortical, mais comum em crianças esta, ou a ausência de uma lesão estrutural. Nesses casos pode haver uma semiologia compatível com a crise, um eletroencefalograma compatível e além disso uma história familiar, o que determinaria que possam ser alterações moleculares que estejam causando os sintomas. E a gente chamaria isso de uma origem genética ou idiopática. Já quando a semiologia e o eletroencefalograma não sugerem uma doença idiopática sem origem conhecida, pode haver a presença então de uma doença estrutural subjacente não identificada pelos exames já disponíveis até o momento, o que a gente chamaria de uma epilepsia criptogênica. Acredita-se que nesses casos as ressonâncias do futuro com mais precisão vão determinar as verdadeiras origens dessas epilepsias. Elas podem ser divididas ainda em crises parciais, então, como a gente viu, que são decorrentes de uma alteração elétrica cortical focal, com ou sem comprometimento do nível de consciência. Com comprometimento seria a complexa e sem comprometimento a parcial simples. Já nas crises generalizadas, ocorrem alterações do controle elétrico que envolvem difusamente ambos os hemisférios cerebrais, e nesse caso sempre comprometem o nível de consciência. Então aqui nós temos uma divisão, pode ser parciais, simples, complexas, ou que não consta ali, que evoluem com generalização secundária, e as generalizadas citadas, crises de ausência, mioclônica, tônico-clônica, atônica e tônica, além do estado de mal epilético, que também vai ser abordado. Quais os principais fatores envolvidos com as crises, ou com a piora das crises de um paciente? As flutuações hormonais, principalmente ciclo menstrual nas mulheres, a privação do sono, uma fadiga excessiva ao longo do dia, tensão, estresse emocional, uso excessivo de álcool e, claro, a má adesão ao tratamento é bastante evidenciada, porque são medicamentos que geralmente são usados mais de uma vez ao dia, então a adesão nem sempre é fácil. Como devemos abordar a primeira crise epilética? Devemos tratar? Devemos investigar? Bom, as crises são provocadas por um insulto agudo, não caracterizariam uma epilepsia. Por exemplo, um insulto tóxico, metabólico, e dificilmente teria uma recorrência que necessitaria de uma investigação maior. Já crises únicas, principalmente crianças, adolescentes, apresentam crises idiopáticas,
uma única ao longo da vida e que geralmente não retornam. Também não necessitam de tratamento. Quando tratar? Então, primeiro considerar se houve algum insulto cerebral prévio na história do paciente, o tipo de crise que ele vem apresentando, o contexto em que ela ocorreu e se há ou não alterações no eletroencefalograma. Também importante se há alterações nos exames de imagem que sugiram alguma lesão que possa se repetir, que possa gerar recorrência de crises, e também considerar o perfil psicológico do paciente e de seus familiares sobre a necessidade de iniciar um tratamento. Sobre as convulsões febris, elas não representam epilepsia. Frequentemente são vistas em crianças de 6 meses a 5 anos de idade. E por quê? Nessa idade, a atividade elétrica cerebral é bastante vulnerável a aumentos bruscos de temperatura. E associada a um fator genético, com essa imaturidade cerebral, favorecem que gera uma crise epilética. Qual a conduta? Controlar a temperatura, cuidados gerais do quadro clínico, geralmente infeccioso, e a profilaxia normalmente não está indicada apenas nos casos onde foi visto que há possibilidade de recorrência das crises. E o status epiléticos, ou estado de mal epilético, seria uma crise que dura mais de 30 minutos sem cessar, sem recuperação de consciência também, ou crises reentrantes, recorrentes, mais de 30 minutos. Entre essas crises não há uma recuperação completa do nível de consciência do paciente. E por isso é considerada uma emergência médica, exceto quando essas crises forem estritamente parciais ou motoras e, no caso da emergência, deve ser levada ao hospital. E a causa mais comum que a gente vê na prática clínica desse estado de mal epilético é a suspensão súbita das drogas antiepiléticas e pela má adesão ao tratamento. Como tratar esse estado epilético que pode aparecer no posto de saúde? Dose inicial, fenitoína, 20 mg por quilo, diluído em soro fisiológico. Na ausência de resposta desse, pode fazer mais uma infusão de 10 mg por quilo, depois de 30 minutos. Segunda opção seria o fenobarbital, mesma dosagem, 20 mg por quilo, também no soro fisiológico. Lembrando que no soro glicosado eles podem depositar e não ter o mesmo efeito. E também na ausência de resposta ao fenobarbital, mais 10 mg por quilo após 30 minutos. Ainda pode ser considerado o uso do midazolam, primeiro em bolos e depois uma dose de manutenção. E em último caso, o mais refratário, a utilização do tiopental, 3 a 5 mg por quilo em bolos e depois em manutenção. Sobre a farmacoterapia então desses pacientes, o que nós temos hoje em dia? Está chegando algumas drogas novas no próximo ano. Atualmente tem sido usado principalmente o ácido valproico, na dose 500 a 2.000 mg por dia em geral, contando os riscos da teratogenicidade nas gestantes, pancreatite, hepatotoxicidade, que é bem significativa e vista na prática, trombocitopenia e síndrome dos ovários policísticos. Outra medicação bem conhecida, a carbamazepina, que nós temos no posto de saúde, dose em geral de 400 a 1.800 mg ao dia para controle de crises. Muito comuns reações alérgicas, síndrome de Stevens-Johnson, anemia aplásica e a hepatotoxicidade também é comum. O clobazam, que é um benzodiazepínico que aumenta o GABA, geralmente usado entre 10 e 40 mg por dia, ele tem um efeito adjuvante, geralmente associado ou ao ácido valproico ou à carbamazepina, que ajuda no controle das crises. Clonazepam também pode ser usado mais antigamente do que hoje em dia, dose de 1 a 6 mg à noite apenas, também como um adjuvante.
Diazepam, não tanto usado em manutenção, mas para cortar as crises. Etosuximida, que é uma medicação mais antiga e específica para um tipo de crise, como nós vamos ver mais para frente. Fenitoína, que ainda tem a sua relevância, inibidor de canal de cálcio. Em dose de utilização 200 até 600 mg por dia a gente chega a usar. Também com bastante risco de efeito colateral, rash, reação alérgica. Síndrome de Stevens-Johnson também a gente vê com esse tipo de medicamento, além da hepatotoxicidade. Fenobarbital é uma medicação de boa utilização. 100 mg, 50 mg, até 300 mg por dia pode ser usado, ou uma vez à noite, ou dividido em 2 tomadas diárias, também com maior risco de hepatotoxicidade com essa droga. O que facilita no fenobarbital é a posologia de ser apenas uma vez ao dia, que favorece a adesão dos pacientes ao tratamento. Gabapentina, que já é uma medicação mais nova, hoje mais usada para dor neuropática do que propriamente para epilepsia, mas é uma dose de segunda linha que pode ser utilizada principalmente naqueles pacientes com insuficiência hepática, porque ela não tem metabolização pelo fígado, e sim apenas pelos rins. Lamotrigina, que é outra medicação geralmente utilizada em associação. Uma boa associação da lamotrigina é com ácido valproico, já bastante definida pela literatura. Doses utilizadas entre 100 e 400 mg para haver controle de crise. Quando estão associados ao ácido valproico, pode ser usado em dose mais baixa, pois o ácido valproico aumenta a sua metabolização também. O levetiracetam é uma droga que ainda não existe no Brasil, mas uma das que chega no próximo ano. Uma droga excelente, principalmente em associação com outras medicações. Ajuda também no controle das crises, tanto focais quanto generalizadas. Lorazepam, que é utilizado mais nos Estados Unidos na forma endovenosa para controle, cortar as crises, que a gente ainda não tem aqui. A oxcarbazepina, que também é um derivado da carbamazepina, no fim, tem uma boa resposta, uma melhor posologia, pode ser usado até 2 vezes por dia ao invés de 3 como a carbamazepina comum, mas também com os mesmos riscos de hepatotoxicidade, de rash, de Stevens-Johnson. Pregabalina, que é uma outra substância, como a gabapentina, que foi criada inicialmente como anticonvulsivante, mas tem sido mais usada como para dor neuropática. Primidona já não se usa mais. Topiramato também, hoje em dia a gente vê que funciona na prática mais como um adjuvante, não como droga única, com aqueles efeitos colaterais também relatados para enxaqueca, porém mais intensos, uma vez que na epilepsia são usadas doses mais altas. Perda de peso, risco de nefrolitíase, esquecimentos, parestesias, que são bem comuns. Nas crises generalizadas, então, quais drogas nós temos preferência em usar? Nas tônico-clônicas generalizadas, em primeiro lugar, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina ou topiramato. E em segunda linha, oxcarbazepina, clobazam, mais como associação. Nas crises de ausência, em primeiro lugar, o ácido valproico. E aquela droga etosuximidas, mais utilizada em crianças, cada vez menos hoje em dia. Lamotrigina também mostra uma boa resposta. Novamente temos o clobazam para ser usado associado, além do clonazepam e do topiramato. Já nas crises mioclônicas, basicamente só o ácido valproico que tem um resultado. Cita aqui ainda o topiramato, mas a resposta não é a mesma. Crises tônicas também ácido valproico de preferência, lamotrigina tem mostrado alguma evidência. E nas crises atônicas, aí sim também só o ácido valproico costuma ter uma boa resposta, a lamotrigina mais associação, mesmo com o próprio ácido valproico. Já nas crises parciais, quais as drogas mais indicadas? Carbamazepina, uma alta eficácia,
uma boa tolerabilidade por parte dos pacientes com reações adversas geralmente dependentes da dose. Levetiracetam, que chega no próximo ano, também uma alta eficácia com uma excelente tolerância por parte dos pacientes. Então se tem muita expectativa em função dessa droga. Lamotrigina, nem tanto para crises parciais. Oxcarbazepina também uma boa resposta, como vista com a carbamazepina. O fenobarbital, pela questão da posologia de ser uma vez por dia, então é muito boa adesão, porém é uma das medicações com mais reações adversas, sonolência, racho cutâneo, então pode ser um pouco difícil a adesão. Fenitoína, uma droga mais antiga, com uma ótima resposta em crises parciais, principalmente nesses pacientes idosos pós-acidente vascular cerebral. Reações adversas também podem comprometer a adesão, principalmente desses pacientes mais idosos, então normalmente começamos com doses baixas e só aumentamos na necessidade. O topiramato fala também de uma alta eficácia para crises parciais, realmente melhor do que para crises generalizadas. E o ácido valproico, que a princípio é mais indicado para crises generalizadas, também pode ser usado em casos refratários, às vezes com uma boa resposta. E quando indicar o tratamento cirúrgico? Nos casos refratários, enquanto houver pouca resposta ao tratamento medicamentoso, geralmente pacientes que já utilizaram 2 medicações antiepiléticas sem resposta já são considerados refratários. Quando a localização da lesão é bem precisa, região epileptogênica de fácil abordagem cirúrgica, onde a área onde ela se encontra é de fácil delineamento e que não vai haver comprometimento das áreas ao redor. E claro, considerar em cada caso as expectativas de cura ou de controle das crises por parte dos pacientes, uma vez que muitos deles pensam que a cirurgia seria o necessário para controle absoluto das crises. E a gente vê que na prática isso acaba não acontecendo. Há realmente uma melhora no controle, mas eles não se veem livres de crises, e muito menos livres dos medicamentos, como muitos já almejam. E a importância de envolver áreas funcionalmente essenciais ao redor da lesão epileptogênica. Área motora, da linguagem, da visão e da memória no caso da esclerose hipocampal. Prognóstico a longo prazo de um tratamento cirúrgico. Então ele é determinado principalmente pela natureza fisiopatológica do substrato subjacente e não pela localização anatômica da lesão. Dessa forma, as crianças acabam tendo um melhor prognóstico geral quando abordadas precocemente. Lesões estruturais menores, mais discretas também, têm um melhor prognóstico, maior chance de sucesso. E, então lembrando que na esclerose lateral dos hipocampos e na epilepsia focal criptogênica, então aquela que não se estabeleceu uma lesão, mas que pelos sintomas são indicativos de uma epilepsia focal com generalização secundária, esses pacientes são mais propensos a sofrerem crises pós-operatórias incapacitantes, por uma abordagem cirúrgica não ser suficiente para controle das crises. Por fim, temos os diagnósticos diferenciais da epilepsia, que já podem ser inclusive investigados no âmbito ambulatorial, como a síncope, pode ser vasovagal, cardíaca ou ortostática, geralmente para diferenciar uma duração mais rápida, inferior a 20 segundos, costuma ser precedida por sintomas desautonômicos, uma sudorese, palpitação, palidez cutânea. E além disso, na própria síncope pode haver contrações musculares também, que confunde com crises mioclônicas. Os ataques químicos transitórios geralmente duram até 30 minutos, sabemos que eles podem durar até 24 horas, mas às vezes eles se confundem também com a epilepsia, uma crise epilética. Entretanto, cursam com sintomas mais com os chamados negativos, que seria a paresia, uma desestesia, uma perda visual. Os diagnósticos diferenciais ainda incluem causas tóxicas e metabólicas, principalmente numa UTI, hipoglicemia, uso de álcool, drogas ilícitas, hipocalcemia,
cursa comumente com as mioclonias, e a porfiria aguda. A migrânia também entra como diagnóstico diferencial, principalmente quando ela for com aura visual, aura sensitiva, motora ou mesmo a afásica, pode confundir uma enxaqueca com uma crise epilética. Alguns distúrbios do sono, como as dissonias, que são as dificuldades para entrar no sono e permanecer, as parassonias, que são aqueles pacientes que conseguem dormir, mas têm os distúrbios relacionados ao sono, as próprias mioclonias benignas do sono, que são aquelas contraturas que ocorrem logo após iniciar o sono. E a narcolepsia, que cursa com 3 fatores para fechar o diagnóstico: cataplexia, paralisia do sono e as alucinações hipnagógicas, todos esses fatores comumente visualizados no sono. E por fim, as crises psicogênicas, que também a gente vê na prática clínica, onde os pacientes desenvolvem mudanças paroxísticas do comportamento, muito semelhantes a crises epiléticas. Inclusive, já foi estudado, cerca de 50% a 60% dos pacientes com crises psicogênicas têm também crises epiléticas associadas e não resultam de descargas corticais anormais. Pode ser movimentos involuntários, então sem o controle específico do paciente, mas sempre tem que ser pensado que pode haver uma simulação por um ganho secundário, então observar todos os fatores associados, a história clínica, caso de depressão, e questão de perguntar por familiares um histórico de abuso físico ou até mesmo sexual, que a gente também vê associado com essas crises psicogênicas. Então, concluindo, pessoal, a importância da anamnese e da presença do acompanhante na consulta médica para contar como são os sintomas iniciais da crise, como eles se desenvolveram, uma vez que o paciente normalmente não mantém a memória da situação. A semiologia da crise, passo a passo, até às vezes os pacientes ou a família conta apenas da generalização secundária, mas para nós, para determinar qual a medicação mais correta, tem que definir como ela começou, se teve algum sintoma, nem que seja somático, algum mal-estar, se o paciente percebeu alguma situação estranha que venha gerar crise depois, ou simplesmente se ele realmente caiu e teve uma generalização secundária primariamente. Investigação complementar, sempre considerar o eletroencefalograma e a ressonância magnética, melhor que a tomografia computadorizada, e a partir então da semiologia e dos achados em imagens, em estudos complementares, determinar o melhor medicamento para cada paciente, sempre considerando os efeitos colaterais, adversos, se o paciente tem intenção de engravidar, usar o ácido fólico junto com o ácido valproico, entre outros anticonvulsivantes. E é isso, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida pode perguntar agora no final da aula, que eu vou tentar responder, ou então pode mandar um e-mail para o que está sendo informado na tela. Obrigado. A primeira pergunta é do posto de saúde Dr. Pedrinho, e eles querem saber se depois de um AVC isquêmico pode se desenvolver epilepsia. Sim, a área de gliose causada pelo AVC isquêmico, dependendo da localização dela, pode ser um fator etiológico causador então de crise epilética, geralmente focal. Nesses casos que incluem esses pacientes mais idosos que aumentam a taxa de prevalência da epilepsia nessa idade. Volta Grande quer saber. Tem um neto que tem crise de ausência. Está fazendo tratamento. Isso tem cura? Em questão da crise de ausência, tem que ver se o diagnóstico realmente é apenas esse. Existe a epilepsia mioclônica juvenil, que cursa com crises de ausência, mioclonias e também crises generalizadas. Essa epilepsia mioclônica juvenil geralmente responde muito bem ao ácido valproico, mas não tem cura. A gente tenta retirar a medicação e normalmente as crises recorrem.
Entretanto, se for apenas realmente a crise de ausência, tem uma boa perspectiva de cura no final da adolescência, quando então deve ser testado a retirada da medicação para avaliar o caso. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Doutor Pedrinho quer saber se um dos sintomas pode ser a visão. Da epilepsia, um dos sintomas de aura pode ser a visão turva, sim, mas tem que ser um sintoma rápido, de segundos. Uma alteração visual prolongada, 20 minutos às vezes, aí já pensaria mais numa crise de enxaqueca, numa aura de migrânia mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? O doutor Pedrinho também quer saber sobre coração acelerado, se também pode ser um sintoma. Não, geralmente coração acelerado é um sintoma prodrômico de síncope. Ali entra nas partes dos sintomas desautonômicos. Dificilmente seria considerado um precursor de uma crise. Entretanto, tem que ver os outros fatores associados, queda, se é só síncope, se há abalos, tempo de duração. Cada caso é um caso, mas geralmente a coração acelerado está mais associado a síncope mesmo. Tá certo, então, pessoal. Obrigada pela participação. E lembrando que qualquer outra dúvida, vocês podem solicitar um serviço de teleconsultoria, dúvidas sobre esse tema ou qualquer outro tema. E muito obrigada também pela participação, doutor. Obrigado também, gente. Qualquer dúvida que vierem a ter mais tarde, por favor, enviem por e-mail, que eu tentarei responder a todos. Até a próxima. Tá certo, então. Obrigada a todos.